Muito boa tarde a todos e todas, um grande prazer estar com vocês nessa tarde. Muito obrigado ao NIC-BR pelo convite, sempre um prazer participar dos eventos do NIC, eventos sempre muito bem organizados e com um programa técnico muito interessante. E aí eu recebi esse convite para falar dessa tecnologia de coordenação automática de frequência. Eu coloquei ali um subtítulo, né? Uso eficiente do espectro através de uma abordagem moderna de gestão. Gestão do espectro, né? Gestão do espectro eletromagnético. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Vocês devem ter em mente, só para a gente nivelar aqui um ponto de partida comum, existem dois paradigmas principais, né, de gestão do espectro. Não são os únicos, mas são os principais, né, que é o uso licenciado exclusivo, é o paradigma que é usado aí nas bandas da telefonia móvel, né, e o uso não licenciado compartilhado, são as faixas atribuídas aos serviços de Wi-Fi e alguns outros serviços nessas bandas específicas, né, então não há necessidade de licenciamento. Esses são dois paradigmas principais. Nós vamos falar, então, de uma tecnologia que permite uma solução um pouco diferente, que procura, digamos assim, obter o melhor dos dois mundos aí, tá bom? Mas aí eu vou aprofundar. Aqui isso funciona. Pronto. Então, a minha agenda de hoje com vocês começa com uma breve revisão tecnológica sobre Wi-Fi 7 e banda de 6 GHz. Tá? Essa tecnologia de coordenação automática de frequência, ela nasce não só num plano puramente teórico, ela nasce com uma finalidade bastante prática, que é viabilizar o melhor uso ou melhor aproveitamento da tecnologia de 7ª geração Wi-Fi na nova banda de 6 GHz que está sendo discutida, que está sendo regulamentada no mundo inteiro. Então, eu começo fazendo uma breve revisão sobre o Wi-Fi 7 e a banda de 6 GHz. Depois eu falo o que é o AFC, né, o Automatic Frequency Coordination, a sigla do inglês, como funciona, e fecho com alguns desafios e perspectivas. Bom? E o desafio que eu tenho aqui também, que é manter a atenção de vocês nesse horário de pós-almoço. Eu espero que eu seja bem sucedido. Então, comecemos aqui com o Wi-Fi 7 e a banda de 6 GHz. Né? Esse slide vem da OpenSignal. Ele está baseado em dados dos Estados Unidos, mas acredito que a gente, em linhas gerais, possa assumir que os números são semelhantes aqui para o Brasil, ou muito próximos, que é sobre a proporção de tráfego móvel, dispositivos móveis, via Wi-Fi e via redes móveis. Né? Então, nos Estados Unidos, essa proporção está acima de 80% para o Wi-Fi. Né? Então, o Wi-Fi, lá, né, esse é o número aí, 86%, 82%, 84%, depende um pouco da operadora, são as operadoras americanas principais, as grandes operadoras, né? Você tem essa proporção de 80-20, que mostra a importância da tecnologia de Wi-Fi, né? Talvez fosse até um pouco redundante a gente estar falando da importância do Wi-Fi, todos nós somos usuários, né, de Wi-Fi. Acredito que sabemos muito bem da importância dele, mas esses números são, eles, digamos assim, nos dão uma proporção, né, mais concreta da relevância dessa tecnologia, que é uma tecnologia complementar com o móvel, né, a gente sabe muito bem disso, elas se complementam, temos seus espaços, seus nichos, mas igualmente, ou tão mais importante, inclusive por conta desses dados. De baixo, né? Vamos ver se vai agora. É de cima. Bom, continuando aqui. Uma linha de tempo recente, né? Nós estamos na 7ª geração do Wi-Fi, Wi-Fi 7. Nos últimos 5, 6 anos, né, nós tivemos aí 3 lançamentos tecnológicos, né, mostrando uma agilidade da Wi-Fi Alliance, dos organismos de padronização e dos fabricantes de equipamentos, né? Então, de 19 para cá, a gente teve o Wi-Fi 6, o 6E, né, o 6 estendido,
Então, 2019, 2021 e no ano passado, em 2024, já o programa de certificação do Wi-Fi 7. E esse gráfico mostrando uma ideia de adoção gradual, né? Nós estamos ainda... claro que nós temos uma variedade, né, de dispositivos Wi-Fi legados, muito Wi-Fi 5 ainda, mas em termos de vendas, né, em termos de fabricação, em termos do que está saindo das fábricas, o Wi-Fi 6 já domina, o 6E tem aí eu entendo que é mais uma tecnologia de transição, teve um crescimento nos últimos anos, mas a tendência agora é que, gradativamente, né, naquela pontinha ali que nós temos 2025, os novos equipamentos, os smartphones, né, os laptops, os tablets, já saiam todos com Wi-Fi 7. E aí, gradualmente, também a gente, né, fazer a compensação disso nos access points residenciais, comerciais, tanto nas pessoas privadas, pessoas físicas, como nos provedores. Para cá. Pronto. Em termos de evolução, então, Wi-Fi 4, 5, 6, 6E e 7, né, a gente vai vendo aí, vocês estão vendo nessas tabelas, uma evolução impressionante das taxas de bits por segundo, de pico, né? Basicamente, isso tem relação com várias componentes tecnológicas que estão sendo endereçadas no Wi-Fi, entre elas, está destacado aí, são os streams espaciais, né? Quando da utilização de tecnologias de múltiplas antenas. Então, gradativamente, você tem mais e mais streams espaciais paralelos, utilizando tecnologia chamada MIMO, né? De múltiplas antenas. Então, no Wi-Fi 7, você tem números de pico de 2.9 gigabit por segundo a 46.4, se você usar o número máximo de streams espaciais, uma capacidade realmente impressionante, algo inimaginável para quem é mais antigo, né, na área, mas isso mostra, claro, estamos aqui também falando Wi-Fi 7 com bandas com canais bastante largos, nós já vou falar da largura de banda também que se amplia, né, ao longo dos anos. Então, essas gerações de Wi-Fi, elas têm um volume de dados, capacidade de transmissão para atendimento de grandes públicos, inclusive, né, de grandes eventos, né, por conta dessa capacidade de pico tão elevada. Então, mesmo do Wi-Fi 5 para o 7, se você hoje está no Wi-Fi 5, né, os provedores aí, aqui em Fortaleza ainda, eu tenho uma experiência, eu observo que ainda vem muito equipamento Wi-Fi 5, se o provedor pular o Wi-Fi 6 e for direto para o 7, ainda temos aí um ganho de 6 vezes de vazão. Então, há todo o incentivo e todos os motivos para a gente migrar. Os preços também dos access points Wi-Fi 7 já estão mais acessíveis, né? Você já encontra o Wi-Fi 7 aí, 300, 400 reais um access point, já é algo viável, né? Até pouco tempo era pelo menos o dobro disso, né? Então, a tecnologia que está realmente chegando e vai, tudo indica, amadurecer e se difundir. Agora, aqui um ponto muito importante, que é a questão das bandas, as faixas de frequência, né? Então, vocês estão vendo, não sei se aqui não, né? Não é pointer, não, mas lá em cima na figura, vocês veem a primeira faixa, que foi alocada para Wi-Fi, a faixa de 2.4 GHz, né? De 2.400 a 2.483, em que nós temos alguns canais de 20 MHz, tipicamente são somente 3 canais disjuntos, né, que não interferem entre si, alguns canais de 40, também poucos canais de 40 MB. Já tem bastante tempo que nós temos também a segunda banda, essa do meio, que é a banda de 5 GB, né, que é um pedaço ali da faixa mais baixa de 5 GB e um outro pedaço numa faixa mais intermediária de 5 GB subindo para cima. E aí temos um número maior de canais, né? E aí também o padrão Wi-Fi 5 já começa a aceitar canais de 80 MHz e de 160 MHz. Tá? E esse é o ponto que nós estamos sem a banda de 6 GHz, nessas duas primeiras bandas, né, da parte superior aí do meu slide. Bom, aí chegamos na banda de 6 GB, né, que é essa que está lá embaixo, começando em 5.925 MB a 7.125 MHz. Então, são 1.200 MHz, e ela está dividida em 2 grandes blocos, o bloco baixo de 500 MHz, que vai de 5.925 a 6.425, e o restante são mais 700 MHz, né, que chega até os 7.125. Aqui uma importante distinção.
regulatória, né? E que eu acredito que o Maia vai falar mais também sobre esse tema. Nos Estados Unidos, no Canadá, América do Norte, então, alocam essa banda inteira para ISM, para uso não licenciado. Né? Então, os 1.200 MHz, tem ali a bandeirinha americana, inteiramente disponível para Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6E. Tá? A Europa, no momento, a tendência é alocar o bloco de 500 MHz mais baixo, apenas, e 700 MHz para a rede móvel. Tá? 5G e, futuramente, a rede, tecnologia ainda em concepção, de sexta geração 6G. Tá? E nós, aqui no Brasil, estamos num movimento um pouco de ida e volta, não está muito claro ainda, mas as últimas notícias parecem sugerir algo na linha de essa divisão mais parecida com o que a Europa está fazendo. É um ponto a ser discutido. Mas o que é importante aqui? De acordo com essa alocação, vocês estão vendo, você tem mais ou menos canais, né, de Wi-Fi. Em particular, o canal mais largo, lá embaixo, a barra azul de 320 MHz, que é uma inovação do Wi-Fi 7, portanto, é o canal mais largo que já foi concebido, né, para a tecnologia Wi-Fi, aí nos seus quase 30 anos de existência. Esse canal ele só vai fazer muito sentido se nós tivermos realmente a banda de 1.200 MB, porque você teria 3 canais de 320. Né? Se ficar só no bloco de 500, como vocês estão vendo aí, caberia 2 sobrepostos. Na prática, caberia um canal de 320 MB, né, dentro de uma banda de 500 MB. Né? E isso vai, certamente, trazer uma limitação do potencial de uso desse canal de alta largura de banda para Wi-Fi, caso o Brasil opte também por reduzir, né, o bloco de frequência somente a esses 500 primeiros MHz da banda de 6 GB, tá bom? Então, é uma discussão, o que eu vou falar agora em termos de tecnologia é algo que é neutro em relação a essa decisão. Claro que se tem mais banda para Wi-Fi, nós teremos condições de ter mais capacidade, obviamente, mas o que eu vou falar agora sobre a AFC pode funcionar em qualquer um dos cenários. Potencializa o benefício do Wi-Fi 7 em qualquer cenário, tá bom? Então, isso seria a minha introdução sobre Wi-Fi 7 e a banda de 6 GHz. Falemos, então, sobre a coordenação automática de frequência. O que é isto? Por que isso se relaciona com Wi-Fi? Aqui tem uma definição tentativa, eu prometo que é o único slide mais acadêmico que eu vou trazer aqui na minha apresentação. Vamos ler juntos aqui, né? Para uma tentativa de definir esse sistema. Então, eu escrevi aqui, o OFC é um sistema inteligente e dinâmico projetado para otimizar o uso do espectro, permitindo que dispositivos não licenciados de alta potência, está registrado aí em negrito, alta potência, e essa é uma novidade importante, dispositivos Wi-Fi de alta potência, na banda de 6 GHz, operem em bandas. Outra novidade importante, operem em bandas que já estão ocupadas por licenciados exclusivos, dentro do modelo tradicional de licenciamento exclusivo de uso do espectro para determinados, que nós chamamos de incumbentes, né, que são os atores, os players que têm acesso àquele espectro, que têm a licença exclusiva de uso. Mas aí nós vamos flexibilizar essa noção de uso exclusivo conforme eu vou explicar. Então, essas bandas são primariamente ocupadas por serviços licenciados, incumbentes. Exemplos desses serviços que há na banda de 6 GHz hoje. Links fixos de micro-ondas, radioenlace, né? Enlaces de satélite e observatórios de radioastronomia. São exemplos de licenciados operando com direito exclusivo de uso hoje, né, nessas bandas. Tá bom? Então, o OFC é um sistema que vem a viabilizar um uso compartilhado, mas não é um compartilhado de qualquer forma, é um compartilhado coordenado, né, nessa banda de 6 GHz. Mas, o detalhe da alta potência é importante, eu já vou explicar. Porque, como vocês imaginam, vocês são, a maioria aqui, técnicos, engenheiros, né, da área, potência significa, em rádio, alcance, né? Então, alcance significa menos access points para cobrir uma mesma área, né, com a mesma qualidade. Então, isso tem implicações não só técnicas, mas também econômicas, né, do ponto de vista da infraestrutura. Então, esse é um ponto importante que eu já vou detalhar aqui para vocês. O que é essa alta potência? Então, só fechando essa parte conceitual, né,
dois paradigmas tradicionais, o espectro licenciado e o não licenciado. Então, aqui do meu lado esquerdo, né, o direito de vocês, o espectro licenciado, as bandas de comunicação móvel, das redes móveis, né? Não licenciado é o que nós temos com o Wi-Fi. Então, o espectro compartilhado, né, com o AFC, um compartilhamento coordenado, esse é um ponto importante, porque tecnicamente o Wi-Fi também é uso compartilhado, mas sem coordenação, né? No compartilhado com coordenação, a gente vai poder compartilhar espectro que hoje seria de uso exclusivo de determinados incumbentes licenciados, tá bom? Então, essa é uma das novidades, né, do AFC. O status, né, como é que está o AFC no mundo hoje? Basicamente, essa é uma tecnologia hoje que está regulada e autorizada para a operação na América do Norte, o mapa ali está em azul, né? E mais recentemente na Coreia do Sul. Alguns países estão considerando, esses em laranja, Austrália, Europa, né? Eu coloquei o Brasil aqui nessa figura porque, apesar, até onde eu saiba, não haja uma posição oficial da Anatel sobre essa tecnologia, informalmente nós sabemos que a agência está, sim, interessada em conhecer mais, em aprofundar e avaliando a possibilidade, né, de adotar essa solução também aqui no Brasil. Tá bom? Então, alguns países, né, o Japão também está avaliando. Então, é uma tecnologia que já tem um caso concreto, América do Norte, autorizado, regulado e operacional, e alguns países discutindo e avaliando as possibilidades de adoção. Então, muito que eu vou falar aqui na sequência se refere justamente à experiência da América do Norte, porque é o caso concreto que nós temos que está completamente autorizado e regulado, tá bom? Mas é um excelente paradigma, porque é um sistema que já está, digamos assim, operacional, então a gente já pode observar na prática como funciona esse sistema. Pronto, os níveis de potência, isso aqui é importante, né? O sistema AFC, na regulação da FCC, que é o organismo de regulação americano, ele divide principalmente os access points em duas categorias. Vamos dizer assim, a categoria convencional, que é o que nós conhecemos aqui no Brasil, os access points que nós compramos e que é o que existe hoje, é o que está autorizado a funcionar no Brasil. Lá, nessa nova regulação, eles foram batizados de Low Power Indoor. Então, são dispositivos de baixa potência para uso interno. Tá? E aí tem essa escala de potência que começa em 18 dBm até 30 dBm de teto. Então, esses dispositivos seriam os nossos access points convencionais. Lá ele foi rebatizado de Low Power Indoor, porque vai ter uma outra categoria, então eles criaram uma denominação para essa categoria dos access points convencionais, com limites de potência que tem relação com a largura de banda do canal e limita em 30 dBm. Esses access points, assim como os nossos aqui, não tem qualquer necessidade de um sistema de coordenação de frequência. Você pode comprar no Magazine Luiza e levar para casa e instalar sem problema. É a experiência que nós temos hoje de Wi-Fi. Tá? Mas então, a regulação cria uma outra categoria, que é o que eles chamam de Standard Power, que na verdade seria alta potência, mas eles preferiram chamar aí de potência padrão, né? Standard Power. E aí você sobe esse teto para 36 dBm em todas as faixas de frequência, em todas as larguras de banda. Agora tem o asterisco, que eu não coloquei, mas eu digo aqui. O asterisco qual é? Somente com a FCC. Por quê? Porque esse aumento de potência, a FCC, nos seus estudos, concluiu que é um aumento de potência que tem o potencial de interferir com os tais incumbentes. Né? Lá o satélite, o radioastrônomo, o radioenlace de alguma infraestrutura aí de transporte, né? de dados. Então, com 36, você não pode comprar no Magazine Luiza e usar. Você pode, se o Brasil adotar o AFC. Né? Então, lá, a questão é essa. Só com o sistema automático de coordenação de frequência que você pode ativar esse access point. Mas, se tiver o sistema, você tem muitas vantagens. Né? A começar por esse teto de potência, que, como eu disse, implica em alcance, implica em capacidade, implica, dependendo do seu projeto, implica em redução, inclusive, de custos, né? Por conta de uma determinada área que você vai cobrir com access points de maior capacidade de alcance de sinal. Bom? Então, fiquemos com isso em mente. São os Standard Power
que são os dispositivos de interesse aqui da nossa apresentação, porque os demais estão autorizados a funcionar normalmente. Ok, mas AFC é obrigatório, como eu disse há pouco, nessa categoria aqui. Especificamente, dentro da faixa de 6 GHz, o AFC para uso outdoor, então aqui outro detalhe importante. Essa tecnologia foi pensada principalmente para o uso outdoor, ou seja, praças públicas, corredores urbanos, né, avenidas turísticas, uma orla marítima como a de Fortaleza, um estádio de futebol, né, ou seja, ambientes onde, naturalmente, a onda eletromagnética vai ter uma propagação mais favorável, que, acoplada à potência de 36 dBm, vai fazer com que esse risco de interferência nos incumbentes seja concreto. E, por isso, a necessidade do sistema de coordenação do espectro. Né? Então, nesse primeiro momento, o sistema lá na América do Norte, ele está autorizado, o AFC, particularmente, a funcionar no bloco de 500 MHz, que é esse bloco laranja que vocês estão vendo aí. Tá? Os primeiros 500 MHz. Então, nesse sentido, seja qual for a definição que a gente tiver aqui no Brasil, a tecnologia está direcionada a funcionar primariamente nesse bloco de 500 MHz, para ambiente outdoor. Tá bom? Então, independente da decisão que a Anatel tomar, essa é uma tecnologia que vai fazer uma diferença para provedores, para prefeituras, enfim, para quem quiser instalar uma infraestrutura de maior escala em ambientes externos, uma grande feira, um São João, como a gente tem aqui em Maracanaú, aqui na nossa zona metropolitana. Quer dizer, são infraestruturas de ambiente externo para Wi-Fi, que hoje, no geral, a gente sabe, a nossa experiência, que, no geral, essas estruturas outdoor para grandes eventos são bem deficitárias, elas deixam a desejar em geral. Tá? Parte da problemática é que você realmente não tem uma formatação tecnológica do Wi-Fi pensada para esse ambiente. Com o AFC, com o Standard Power, você começa a ter equipamentos que vão ter, digamos, essa vocação, né? Para também esse tipo de ambiente. Tá? Então, aqui no caso do AFC, né, o Standard Power nessa banda laranja de 500 MB, e depois tem um segundo bloco, salvo engano, de mais 300 MB na parte superior. E aí ele coloca também os desenhos dos incumbentes, né, ali com os enlaces de micro-ondas, né, uma anteninha ali de satélite, né, ou seja, você tem que se preocupar com os incumbentes para não interferir com eles, e é isso que o AFC vai fazer, tá bom? Já o Low Power Indoor, que é a barrinha verde, e os clientes, né, a barrinha azul, esses podem operar livremente em todos os 1.200 MHz. Ok. Explicado mais ou menos o que é o AFC, né, certamente vocês podem ter dúvidas, eu vou estar à disposição no final para tirar mais alguma dúvida. Vamos ver como ele consegue alcançar essa coordenação entre incumbentes que são licenciados e que não podem sofrer interferência, com pontos de acesso Wi-Fi de alta potência operando em faixas de frequência similares. Né? Como funciona, então? Eu vou colocar aqui uma figura um pouco mais técnica, mas é a única mais técnica que eu prometo colocar, que é um cenário, né, de um radioenlace com ponto a ponto, e o sistema AFC ele vai ter, em primeiro lugar, ele vai ter uma premissa, ele vai ter informações sobre a localização desse transmissor, sobre a potência de transmissão desse transmissor, vai ter informação sobre padrão de antena desse transmissor. Isso, em tese, é uma premissa, o regulador nacional vai nos fornecer. Haverá um banco de dados do regulador nacional, a FCC tem esse banco de dados, que mapeia geograficamente, com todos os requisitos técnicos, onde estão localizados esses transmissores. Então, essa é a primeira informação. De posse dessa informação, o sistema AFC embute uma modelagem de propagação de onda de rádio eletromagnética para desenhar uma espécie de elipse de propagação em 3 dimensões, que é o que a gente chama de zona de exclusão. Ou seja, aí dentro dessa elipse, nós não podemos alocar nenhum access point. Pelo menos não nessas frequências. Aqui, no caso, ele deu um exemplo ali de em torno de 6,3 GHz, né? a operação desse enlace, desse radioenlace. Então, a operação fica
não é autorizada. Então, o Access Point ele vai fazer uma consulta ao sistema, olha, eu estou aqui nessa localização, o que é que eu posso fazer em termos de transmissão aqui, né? Quais são os canais que eu posso transmitir, quais são as potências que eu posso utilizar, eu tenho autorização para usar o Access Point Standard Power, Outdoor, Wi-Fi 7 nessa localização geográfica específica. Então, o sistema vai dar esse tipo de autorização, tá? E ali ele mostra na figurinha, né, aqui na parte de baixo, Operation Disallowed, ou seja, ele está muito próximo da elipse de propagação, não pode, e um Access Point mais distante ali, com a mãozinha verde, né, ali pode, né? É só uma figura esquemática, mas isso envolve um cálculo e uma modelagem de propagação de onda de rádio bastante complexa, porque é preciso ter uma certa precisão nesses cálculos, né, para a gente não incorrer numa autorização que cause interferência no licenciado. O licenciado tem todo o direito de não sofrer interferência, ele é um licenciado exclusivo, tá bom? Então, nós precisamos ter bastante cuidado, esses modelos são bem interessantes, mas bem complexos, para que a gente possa portanto, ter uma segurança nessas predições de autorização com corretude e com precisão, tá bom? Mas, assim, de uma forma muito simplificada, sem entrar em muitos detalhes, o conceito, podemos dizer, o conceito se encontra nesse slide aqui, né? Precisamos desenhar essas zonas de exclusão, mapeá-las e permitir o uso oportunista do espectro, conforme, naquela localidade, esse espaço está disponível, não existe interferência, a interferência está sob controle, então você autoriza o uso naquela localidade em que não haverá interferência. Então, em 2 passos, se você tiver um incumbente num canal, que é esse passo 1 aqui, né? Então eu procuro, em primeiro lugar, eu procuro um canal adjacente que não esteja sendo utilizado pelo incumbente, esse é um primeiro ponto, né? E segundo, eu também ajusto potência, tá? O sistema FC também vai calcular a potência máxima que o Access Point poderá utilizar, porque existe também o problema da interferência de canal adjacente, né? O Adjacent Channel Interference, o ACI. Ou seja, é preciso fazer esse ajuste de banda e de potência, e aí você informa ao Access Point, você pode transmitir em tais canais, mas faça esse ajuste de potência, que com essas condições você está autorizado a trabalhar. Tá? Então, basicamente, tem aquela análise de propagação, depois a identificação de uma lista de canais e um ajuste de potência, isso feito de forma automática, através de uma comunicação entre o Access Point e o sistema AFC. E uma visão da arquitetura do sistema, tá? Estão pedindo para eu terminar aqui, porque o assunto é muito interessante, mas rapidamente. O banco de dados de incumbente é a responsabilidade da reguladora, banco de dados de dispositivos autorizados também, né? O sistema AFC busca informações nesses bancos de dados, o device, o SPD ali, envia uma requisição em HTTP com a sua localização, com a sua potência desejada, o seu identificador, e recebe do sistema, né, quais são os canais disponíveis, qual é a potência máxima, e quanto tempo você tem de autorização para usar esse canal, ou seja, uma espécie de validade aí dessa autorização. Bom, fechando então, pessoal, rapidamente, desafios e perspectivas. Os benefícios eu acho que são autoexplicados, eu não preciso detalhar mais. O caso outdoor, né, o uso outdoor com alta potência, eu acho que fala por si só. Também podemos pensar, mesmo na cobertura indoor, com 6 GHz e AFC, para grandes instalações, shopping centers, aeroportos, feiras e eventos, ele também vai fazer uma diferença interessante, esse dispositivo de alta potência, e mesmo em tese, ao menos, é possível imaginar até uma coexistência não só com satélites e micro-ondas, radioenlaces, mas também com alocações de telefonia móvel. Bom, e os desafios são 3. Desafio técnico, que é desenvolver no Brasil esse sistema, nós temos todas as condições de desenvolver esse sistema com tecnologia brasileira, eu digo o sistema AFC, o sistema de coordenação. O desafio regulatório, que é a agência reguladora adotar o sistema, permitir esses níveis de potência mais elevados, e desenvolver um ecossistema de dispositivos, que eu acredito que seja uma consequência dos outros 2, tá bom? Com isso, eu queria agradecer também ao NIC-BR e ao CGI pelo apoio que tem dado ao nosso grupo de pesquisa, o GTEL, lá na UFC, para desenvolver pesquisas nessa área,
tem aqui o meu contato e também o nosso website. Ficamos à disposição para conversar mais depois do outro panelista. Obrigado.